Bom dia, pessoal. Hoje é dia 21 de outubro de 2024. Eu sou a professora Valéria. Nós estamos aqui, numa disciplina da pós-graduação de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essa disciplina é ministrada por mim e pela professora Tatiane Godoy. Hoje, eu que fiquei responsável por ministrar esse nosso encontro, por estar aqui, e a gente vai dar continuidade à discussão sobre o tema aprendizagem. Hoje a gente vai focar mais sobre a questão da cognição e a inteligência, para que a gente possa amadurecer sobre o que é aprender, ok? E estava conversando com Tatiane, e talvez a gente tenha que modificar um pouco o cronograma, porque, em especial, o encontro de hoje, eu resolvi ir mais devagar, porque, além da gente a gente vai discutir muitos conceitos, então vai ser assim, uma aula teórica mais robusta, E eu, particularmente, eu brinquei com a Tatiane que eu ia assumir a responsabilidade nessa questão. Eu vou propor algumas subversões conceituais para poder propor um outro modelo de pesquisa. Tá? Então, o objetivo é a gente apresentar os conceitos que são hegemônicos, os conceitos que são já aceitos facilmente na academia, para que a gente possa mostrar qual é a ruptura que a gente quer fazer, qual é o break, em qual espaço que a gente quer entrar e como que a gente quer, a gente pensa em desenvolver isso. Ciência, fazer ciência é um ato coletivo, e é um ato ético-político, Ninguém faz nada sozinho e tudo que a gente faz tem uma responsabilidade, uma intencionalidade nesse modo de ver, porque a ciência é uma proposta de interpretação da realidade. Tá? A gente tem noção que construir uma proposta teórica, ou fazer ciência, é cada um contribuindo com um grão, para compor o todo. Tá? A gente, às vezes, tem um pensamento muito mágico que tudo acontece rapidamente da noite para o dia, e não é. Tá? Então, é isso. Por favor, vocês me interrompam a qualquer momento, porque o objetivo de hoje embora ela tenha um caráter de exposição, uma aula expositiva, o meu objetivo é a gente poder intercalar com uma aula dialógica. Tá? Então, é interessante que vocês, a cada passo, vocês possam expressar como vocês estão entendendo, se vocês concordam, se vocês discordam, o que vocês acrescentam, certo? Combinado? Então, vamos nós. Para eu passar o slide, eu tenho que estar na outra imagem. E aí eu depois volto para cá para poder habilitar as pessoas de entrarem. Então, bom dia a todos. Vamos lá. A primeira provocação que eu faço para vocês é se o ser humano é o único animal racional. Se ele é o único animal racional, ele é o mais inteligente de todos os animais. O que vocês pensam disso?
Como é que vocês encaram essa provocação? Pode falar, Júlia. Bom dia, professora. Eu acredito que cada animal tenha a sua racionalidade dentro das suas próprias necessidades. E eu acredito que a gente só não entenda porque somos espécies diferentes, mas não que só nós temos essa racionalidade. Eu acho que a gente tem a racionalidade que nós, seres humanos, entendemos porque somos da mesma espécie. Mas dentro das outras diferentes espécies, eles também têm. Tipo assim, o que seria a racionalidade neles? Tem tipo, a própria forma de pensar, de se comunicar, de agir, o próprio raciocínio, por mais que seja mais instintivo ou não, que nós também temos comportamentos instintivos, por mais que sejam menos, né? E isso não é questionado sobre nossa racionalidade. Mas os animais são de uma forma também que eu acho que diminuir a capacidade de outras espécies, né? Colocar a gente, os seres humanos, como uma espécie super inteligente. Mas nós também temos vários comportamentos relacionados a instinto, né? Movidos a instinto, a questões hormonais e tal, como outros animais. Eu acredito que eles tenham o tipo de racionalidade deles. Bem, Júlia já deu um spoiler do que vai ser o nosso encontro hoje, né? Júlia, eu concordo com você, né? A única sugestão que eu faço, ao invés de você falar eu acredito que, né? Porque acreditar é uma questão de fé. Existem vários tipos de conhecimento, né? E todos eles são importantes. O conhecimento religioso, que ele se pauta na fé, né? O que é a questão da fé? Você pode acreditar sem precisar de comprovar, tá? Então, essa é a questão do conhecimento religioso. Por isso que é a questão da crença e da fé, né? O conhecimento filosófico, ele trabalha com a questão das especulações, então ele trabalha muito mais no questionamento, nas organizações abstratas, e não tem uma intencionalidade tão grande na questão da comprovação científica, da medição, né? Existe outro conhecimento que a gente usa muito, que é muito importante, que é o conhecimento leigo, ou conhecimento espontâneo. Na psicologia, a gente chama de psicologia leiga também, né? Quem defendeu muito isso foi o Brunner, Jerome Brunner, que é um tipo de conhecimento adquirido no dia a dia. Então, em soluções que a gente, né, em problemas que a gente levanta, em soluções que a gente faz, e que a gente coloca mais no nosso espectro do cotidiano, né? Então, se são opiniões válidas ou por quanto tempo, enquanto nos responder, ponto. E o conhecimento científico. Então, aí que eu vou estar te provocando, Júlia. No conhecimento científico, o conhecimento científico também é um conhecimento temporário, né? Algumas pessoas acreditam que tem uma verdade final. Isso em ciência não existe. O que tem em ciência é a gente formular perguntas, propor um modo de interpretação da realidade e resposta àquela pergunta, com pressupostos que consigam se manter no tempo, né? E que você comprove essas ideias, então não é uma doxa, não é uma opinião, e sim um conhecimento que você chega a partir de uma observação, né? De uma sistematização. O que caracteriza a ciência é a sua metodologia científica, tá? Então, também, só para a gente lembrar, por isso que a gente fala que eu penso, eu argumento, né? Porque quando a gente pensa, a gente tem que sustentar, né? Justificar o que a gente está propondo, tá? Na academia, prevalece
um tipo de pesquisa, né, um tipo de pensar ciência, que é a ciência positivista, né, que é a ciência experimental. Esta é uma forma de pensar ciência. Existem outras formas, e principalmente nós, né, das ciências sociais e humanas, a gente precisou caminhar bastante para a ciência descritiva, que teve muita influência da fenomenologia, ou seja, a ciência fruto da observação, da descrição, então, da gente poder levantar conjecturas e articular com elas, tá? Então, agradeço, né, a Júlia, e essa é a questão da nossa reflexão, né? Eu falo, não sei até se é reflexão inicial, mas é a reflexão que vai perpassar todo o nosso encontro. E a gente colocou, né, propôs para vocês um vídeo que vocês pudessem assistir depois do YouTube, né, que provoca de quem é mais inteligente, o homem ou o macaco. E pesquisadores japoneses fizeram uma pesquisa sobre percepção e memória. Eu não vou dar spoiler, então vocês depois assistam para verificar qual foi, se foi o ser humano ou se foi o macaco, que levou a vantagem nesta proposição, né, nessa investigação. Ok? Vou continuar. Peraí. Oh. Tá lento aqui o negócio. Aproveitando a própria fala da Júlia também, né, como ela falou, por que prepondera, né, o homem como o ser mais inteligente? Isso porque somos nós que estamos falando. Então, somos animais muito narcísicos, né? E esse argumento ele está pautado em preconceitos. O que é? Preconceitos, então, ideias concebidas, né? Antes de ter um conceito final, especistas, ou seja, que valoriza a espécie humana em detrimento de todas as outras espécies. E, a partir desse preconceito especista, o que acontece? Muitas vezes, a negligência dada à senciência e à consciência animal, né? Hoje em dia, isso já é indiscutível, no sentido de que existem comprovações da ciência animal, muito do que se avançou das leis sobre bem-estar animal estão calcado nesta posição, tá? A outra questão que leva ao engodo, né, leva à distorção, é a importância dada à capacidade complexa e não à consciência. Então, a questão complexa, o que as pessoas falam é que essas resoluções mostram possibilidades diferentes de enxergar e tomar decisões e resolver problemas. Mas isso não diminui, né, ou inferioriza o outro animal. Também, aproveitando a fala da Júlia, a maior contribuição é essa qualidade interacional entre o animal e o seu meio ambiente, ok? Ênfase na cognição, né, em detrimento também da consciência, aí ficou faltando a palavra, ignorância da diferença ecológica e comportamental, aí como a gente estava falando, então, Nagel, né, quando
publicou o livro O que é Ser um Morcego, ele revolucionou muito, porque a gente não conseguia olhar o morcego e ver como a inteligência. E quando ele destaca a capacidade, a competência da ecolocalização do morcego, ele traz à tona uma outra forma de perceber e construir a realidade. A realidade não existe em si, a realidade é construída na interação entre indivíduo e ambiente. Ok? E um outro que, na minha opinião, é um fator mais forte que a gente traz, né, enquanto herança, desde uma filosofia grega, né, assim, perpassou, ela perdura até hoje, e, na minha opinião, ela perdura justamente por esse caráter narcisista do ser humano, que é o dualismo corpo, se fala de corpo e alma, mas hoje em dia, porque as pessoas acabam reduzindo, né, a compreensão de alma ao conceito religioso de fantasminha, de espírito, né? Mas essa dualidade é colocar que o que a gente tem efetivamente é o corpo, é o concreto, é o que a gente segura, é o que a gente vê, é o que a gente toca, tá? Atualmente, isso é muito presencializado pela questão do cérebro, né? E alma, como era no início que se dizia, alma no sentido de ânima. Então, o que impulsiona, tá? Qual é a pulsão dessa matéria? Isso é o que chamava de alma ou psique. Daí vem a influência da psicologia, né? Hoje em dia, como a gente nomeia, né? A dualidade de corpo e mente, né? Ou alguns fazem uma discussão mais objetiva de cérebro e mente. A posição que a gente defende é do não dualismo, ou seja, a gente defende tudo contra, né? Terminar com todos esses preconceitos. Ok? Como eu falei, a gente vai estar buscando subverter, né, a ciência hegemônica. Então, embora na academia, né, como a própria Júlia colocou, existe já um movimento contrário a esses preconceitos especistas, eles ainda existem e, algumas vezes, de uma forma camuflada. Tá? Então, a pessoa até fala de uma forma, mas tem uma posição diferenciada. Aí a ciência hegemônica ela vai se pautar, né? Ou ela vai difundir que a gente não tem como entrar dentro da cabeça, né? Hoje em dia, com o avanço da neurociência, né, da neuropsicologia, com o avanço tecnológico, das novas tecnologias de informação e comunicação, dos equipamentos que já conseguem analisar o pensamento em ação, tá? A gente está conseguindo quebrar alguns limites, né? Mas a defesa da pesquisa positivista ou experimental é saber isso, né? Eu só posso falar se eu for objetivo e se eu for mensurável. Particularmente, eu componho, como eu falei com vocês, de um outro grupo, né, de cientistas que a gente questiona a neutralidade da ciência. Né? A ciência é feita por cientistas que são pessoas e as pessoas não são objetivas, as pessoas são subjetivas, né? E quanto mais a gente conhecer
a forma, né? O que a gente usa para interpretar, ler e interpretar a realidade, aí é o que eu proponho do olhar fluido, né? Quais são os nossos pontos referenciais e para diminuir os nossos pontos cegos, isso colabora, tá? Se a ciência hegemônica, ou seja, a ciência que prepondera na academia, ela valoriza apenas essa ciência positivista, né? Ela vai ter desinteresse pela mente animal. Alguns até falam, eu não vou concordar ou discordar se existe ou não existe mente animal. O que eu posso dizer é que eu não tenho como ver isso. Então, não me interessa, eu quero ver só o que ela provoca. Tá? Essa caixinha preta vai continuar fechadinha. E, diante disso, quando esses cientistas vão propor um estudo, eles propõem um estudo a partir de uma visão antropomórfica, aonde a diferença é uma deficiência, né? No sentido de que a diferença representa uma incapacidade ou um comportamento menos desenvolvido animal. Por isso, o argumento de que o ser humano é preponderante. Tá? O outro pressuposto é que a comparação entre animal humano e não humano, nessa comparação, quem vai ser o modelo comparativo é o ser humano, porque nesta ciência se justifica que ele é o mais evoluído. E aí, compreendendo evoluído, não o que a gente discutiu no encontro passado, né? Uma evolução, solução que as espécies encontram na interação com o ambiente. E aí, aqui tem uma compreensão distorcida de evolução num sentido linear, de que sempre quem está na ponta está melhor do que quem está no ramo mais abaixo. Tá? E a aprendizagem é uma mudança de comportamento, né, como uma resposta da influência de fora para dentro. Por isso que eles escolhem e eles fortalecem e eles se utilizam principalmente dos preceitos behavioristas, porque os preceitos behavioristas vão valorizar o comportamento, não vão ter interesse sobre a mente, né? Vai falar, é uma caixa preta inacessível, e acredita que valoriza principalmente a aprendizagem associativa. Eu posso manipular, né? Então, não é que eles desconsiderem os fatores inatos, mas eles vão dizer que a aprendizagem vai se configurar melhor quando você faz o plano de ação e relaciona estímulos e respostas. Essa Monteiro, né, a gente vai compartilhar com vocês tanto a transparência quanto depois o capítulo, né, que eu falei com vocês, eu e Tatiane, a gente está escrevendo um livro sobre isso. E a Monteiro, ela fez uma dissertação em Ciências Cognitivas na Universidade do Porto, e o trabalho é muito interessante, é muito ousado. E eu convidei ela, né, no sentido assim, para dialogar com ela, lembrando, então, sempre que a ciência é coletiva, e eu concordo nessa proposição que ela faz. Ela propõe que, né, poderá-se interpretar essa expectativa, né, que é da negligência, né, da ciência, consciência, cognição, inteligência animal, né, como uma antropomorfização, né? E vai dizer que a posição dela de defender, né, é como se as pessoas podem criticar que ela também está antropomorfizando, ela está
atribuindo para os animais não humanos características humanas, que ela estaria querendo, então, né, ela estaria propondo um ponto de vista discriminativo que visasse negar as diferenças interespecíficas legítimas. E não é isso que ela faz, e nem é isso que eu proponho também. Vou voltar ao argumento da Júlia na abertura do nosso encontro de hoje, onde a gente vai valorizar a forma como cada espécie conseguiu se desenvolver para viver bem no seu habitat. Então, quais estruturas biológicas, mentais foram desenvolvidas para uma melhor adaptação, né? E para garantir a sobrevivência e a reprodução. E aí, voltando na Monteiro, ela fala, então, não é a antropoformização que ela propõe. Esse não é o objetivo. O que ela pretende, acima de tudo, é salientar que os animais não humanos, tal como o ser humano, mas não necessariamente da mesma forma, tá, são capazes de processos cognitivos complexos. E, como tal, essa tese baseia-se na teoria da mente, por exigir um conjunto de fenômenos cognitivos de relativa complexidade atribuídas a animais não humanos. Aí, aqui, o que eu quero destacar é a palavra teoria da mente. Então, a gente vai apresentar alguns argumentos até a gente chegar na teoria da mente. E considerar teoria da mente, da forma como a gente propõe, é considerar a consciência animal, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, né? Esses 5 modelos de aprendizagem animal é o que a gente já tem, tá? E aí aqui, né, quando vai se usar, né, os etologistas, de uma forma tradicional, usam para estudar o comportamento animal, tá? Que é o imprinting, né? Eu não vou me detalhar muito aqui, porque eu imagino que vocês já conheçam, né? Então, o imprinting tem aquela questão básica, né, do patinho, que quando sai do ovo, ele segue o primeiro movimento que ele vê, tá? E aí, o que se fala é que o imprinting é um período sensível, porque é só naquele momento, tá? É uma forma também que a natureza fez para favorecer, né, para agilizar e contribuir na sobrevivência. Uma outra forma de aprendizagem é a habituação. A habituação, a gente fala que é uma forma simples, porque ela não é uma aprendizagem associativa, ela é uma aprendizagem por repetição. E essa aprendizagem, ela não se mantém por muito tempo, se aquelas condições, né, não se mantiverem. Então, a força do hábito, né, o hábito pode ser modificado também. O que prevalece na habituação é a questão da repetição. E a professora Tatiane, ela fez um vídeo muito interessante, mas que a gente vai mostrar no próximo encontro, tá? Semana que vem é feriado, a gente não se encontra, mas no outro. A outra forma é o condicionamento, ou conhecida como aprendizagem associativa. Então, o que é aprendizagem associativa? É a relação entre um estímulo e uma resposta. Esse estímulo pode ser tanto de uma forma do condicionamento clássico, que é o condicionamento pavloviano, ou o condicionamento operante, que é o skinneriano.
o condicionamento é o behaviorismo, né? E que hoje em dia já tem o neobehaviorismo que tenta alargar as bases, né, ou delimitação dos pressupostos principais, ou iniciais, né, originários, que valorizavam apenas o comportamento. Hoje em dia se tenta articular com a questão da emoção, mas ainda trazem a questão da emoção na base ou traduzida, né, em observações comportamentais. A outra questão é o insight, e aí a gente fala de insight, a gente vê muita contribuição da Gestalt, né, porque a insight fala da percepção, e a insight tem muitas vezes tem uma compreensão errônea, né, que é aquele momento eureka, como se aquilo surgisse do nada. E não é isso, né? Há todo um processo anterior e posterior a esse momento do insight que muitas vezes é invisibilizado, tá? Mas aqui, diferente dos demais, já começa a ter essa valorização do processo e começa a considerar essa subjetividade, ou seja, quais são os processos mentais, então, essa percepção, esse desenho de problema para uma tomada de decisão, tá? Mas nessa aprendizagem, ela economicamente não é a mais avançada, porque ela vai pelo ensaio e erro, tá? Todos esses tipos de aprendizagem são válidos, ok? E se pensar, muitas vezes nós mesmos no cotidiano, a gente trabalha com ensaio e erro. Tenta de um jeito, não dá certo, tenta de outro, não dá certo, tá? O que vai determinar, né, qual a economia psíquica que a gente tem, quais são os recursos que a gente tem para isso. Também considerando, né, o início já de subjetividade, é a aprendizagem animal por observação. Então, hoje em dia, já se aceitam, né, alguns etólogos, eles defendem essa ideia de que alguns animais aprendem observando o outro. E é basicamente uma aprendizagem social, e a gente chama que é a aprendizagem vicariante, ou é a aprendizagem de uma imitação diferida. O que é a questão da imitação diferida? A imitação direta é quando você faz frente ao modelo. Então, fez assim, você faz assim também. Tá? A imitação diferida é quando você já internaliza. Então, para você internalizar, a gente já está falando de processo, né? Você precisa ter uma função que é de captar um estímulo, de transformá-lo, né, numa forma de armazenar, que é a memória, depois recuperar e generalizar. Então, vocês vejam que isso não é tão fácil, e isso já é possível. O que a gente está propondo aqui é uma outra questão de aprendizagem que prepondera hoje, ou a academia já aceita, enquanto uma aprendizagem humana, que é a aprendizagem por abstração. É nesse ponto, e por isso que a gente vai recorrer a alguns campos, né, de estudo, psicologia, psicopedagogia, neurociência, linguística, né, antropologia, a gente, por isso que precisa ser um conhecimento mais amplo, tá? E a gente vai estar falando que, para a gente dizer que os animais não têm, a gente vai ter que ver melhor. É isso que a gente quer inverter. Ao invés da gente já considerar que só o homem tem, a gente quer considerar
que o homem tem e que alguns outros animais também, né? Todos. Aí a gente vai estar vendo como que a gente conceitua a apresentação, tá? É esse ponto que a gente acredita que estudar a teoria da mente, estudar a consciência, a autoconsciência, o que acontece, né, nesse mundo interior, é o que vai estar contribuindo. E aí a gente chega nas 4 forças da psicologia, que até hoje, em vários livros de psicologia, a gente só encontra descrito 3 forças. Mas essa 4ª força, ela já tem desde lá da década de 60. Mas, as 4 forças da psicologia, eu vou pegar só a palavra-chave, né, de cada um. A gente viu que, principalmente nos Estados Unidos, o behaviorismo tem uma força muito grande, por conta de time is money, e é o comportamento, e é uma resposta objetiva. Então, o behaviorismo, o eixo angular dele é o comportamento. O eixo angular do humanismo o humanismo vai criticar o behaviorismo pela falta da subjetividade, ou não é a falta da subjetividade, por falta da valorização da subjetividade ou a valorização da objetividade em detrimento da subjetividade, e vai se pautar na consciência. Então, o sujeito tem possibilidade de pensar o seu ser e existir, né? E tornar-se consciente. E aí vem a discussão, então, a gente vai ver também um pouco mais à frente. Consciência é um termo polêmico, com muitos sentidos e significados, e onde a gente vai ter que dizer o que a gente está entendendo enquanto consciência, tá? A psicanálise vai romper, né, com o behaviorismo, o humanismo, e vai falar do inconsciente. Então, que a gente é movido não só, né, pela razão, ou prioritariamente, mas pela pulsão, né, pelo desejo que é impulsionado pelo inconsciente, do que por razões de um pensamento claro, né? Eu gosto de um aforismo, de uma fala do Lacan, que ele fala assim, sou onde não penso, penso onde não sou. Isso ele faz por uma provocação, né, do pensamento cartesiano, de Descartes, que é penso, logo existo. Tá? E a 4ª força, que é uma da psicologia transpessoal, que propõe a questão da transcendência, que traz, então, que falando da psicologia, né, mas não só, né, que é um animal, o homem é um animal biopsicossocial e espiritual. Esse espiritual, da mesma forma que lá no início a alma, né, foi mal compreendida, ou tem pessoas que consideram efetivamente sim, né, o que a gente está querendo dizer aqui que a psicologia transpessoal, ela ainda congrega pessoas com pensamentos diferentes na hora de conceituar o que é essa transcendência. Tá? Então, essa transcendência, ela vem lá naquela questão inicial que a gente falou de corpo e ânima, né? Corpo e alma, alma no sentido de uma força, de uma energia vital, até o ponto de outras pessoas considerarem essa consciência como uma questão única, então uma energia que permanece e justifica a vida após a morte.
né? Eu, particularmente, bebo da água do transpessoal, né, da psicologia transpessoal, mas, particularmente, eu compreendo essa transcendência como essa pulsão de vida, né? Como essa energia vital, e não como essa consciência que perdura. Mas existem diferentes autores que explicam isso de uma forma, né, peculiar de cada um. Aqui, rapidamente, só para mostrar a linha do tempo, para a gente chegar onde a gente vai chegar na teoria, né, da mente, o quanto que a psicologia, e aí a gente vai falar mais da psicologia cognitiva, da psicologia do desenvolvimento, contribuiu até o dia de hoje. Então, desde lá, passando no estruturalismo, que quis compreender esse processo de conhecer o mundo através de estruturas conscientes, tá? E aí vem William James, que depois é considerado como o pai da psicologia cognitiva, né? Fala, não, eu não quero ver só o que tem de estrutura, né? Eu não quero ver só a função, eu quero ver como que é esse processo. Seguindo depois, tem a escola associacionista, né, que fala da importância, então, nesse momento de aprender, né, do mundo, como a gente já viu, então, não é só o inato, a gente tem o inato enquanto potência, mas a gente tem a aprendizagem como uma busca de uma garantia maior na nossa sobrevivência, né? Então, como que a gente associa esses estímulos para uma dada resposta, né? E associa esses estímulos, e aí a gente vai caminhar, né, para o behaviorismo, que aí sim vai estudar estímulo e resposta, né? Então, como que são essas associações, quais são esses comportamentos que mostram que um estímulo desencadeia determinada resposta, o behaviorismo radical, né, de Skinner. Então, a gente tem toda essa questão do condicionamento clássico antes, até o condicionamento operante, passando depois na Gestalt, quando a gente fala que essa psicologia da boa forma, principalmente a psicologia da percepção visual, aonde o que é o que eu acredito, eu posso acreditar em tudo que eu vejo, que vai ter muito o estudo da ilusão de ótica e vai contribuir no estudo da percepção, né, até chegando hoje em dia, como que a aprendizagem, ela influencia. Ainda seguindo, a gente tem, na década de 60, né, porque aí se busca compreender como que a gente vai, então, se é a caixa preta, eu não posso compreender a caixa preta, vem uma intenção de compreender a cognição, e aí se busca fazer a metáfora computacional. Então, ok, eticamente eu não posso mexer no cérebro humano, mas se eu falar que a cibernética, né, que o processamento computacional é semelhante ao processamento cognitivo humano, eu posso fazer experiências na máquina, tá? Isso foi o início, que se buscava valorizar essa subjetividade humana, mas respeitando eticamente, e depois o próprio Brunner, ele rompe, tá? Aí eu já dei aqui só um spoiler, ele mais tarde, ele vai dizer que ele vai extremar essa valorização da subjetividade e vai procurar entender como que o homem aprende. E ele vai ver que o homem aprende nessa descoberta, nas coisas do que fazem sentido para ele. Tem um posicionamento ativo. Seguindo a linha do tempo, a gente fala do cognitivismo, né? Que embora o Brunner, lá na década de 60, né, ele tenha sido um
um destaque, uma figura de destaque na revolução cognitiva, quem usa o termo cognitivismo, quem vai defender isso aí, vai ser o Ulrich, tá? Esse era o boom, né, depois da década de 60, sobre o estudo de aprendizagem, voltando-se muito para a aprendizagem humana. Ausubel vai trazer a ideia dos conceitos subsunsores, então vai diferenciar o que é uma aprendizagem significativa de uma aprendizagem mecânica, e também, mais ou menos, né, nessa época, a gente estava falando da aprendizagem vicariante do Bandura, que a gente falou lá atrás. Como que eu posso aprender, né, olhando? E só fazendo uma parte, né? Quer dizer, essa ideia de Bandura, mas eu acho interessante, tem um texto freudiano que fala também sobre essa aprendizagem da criança na observação, né? Então, algo que não necessariamente aconteceu com ela, mas no fato dela observar, aquilo afeta de alguma forma e pode mudar as suas estruturas interiores. E eu vou dar o destaque, né, à escola interacionista, embora hoje em dia isso não tenha o nome, né, assim, tanto em destaque, embora ele alimente as pesquisas atuais, porque atualmente o que está causando bastante alvoroço na academia é a inteligência artificial. Então, muitas vezes se menciona só, né, as pesquisas da inteligência artificial, sem falar de qual base, né, ou de qual água que eles beberam. Aqui dei alguns nomes, mas eu vou destacar, então tem Piaget, Vallon, Vygotsky, Fronstein, mas eu vou destacar o Piaget, tá? Por quê? Porque a gente está, para compreender o que é aprendizagem, a gente precisa fazer uma pergunta de como que se processa o conhecimento. Quem se propõe a estudar isso é epistemologia. E as perspectivas epistemológicas clássicas ou iniciais eram racionalismo e empirismo. Depois, né, da década de 60, e aqui no Brasil explodiu na década de 80, né, a questão do construtivismo. Como que cada um explica isso? Bem, se a gente for pensar a nível de história, tá, a questão da aprendizagem, inicialmente, ela era considerada quase como um dom divino, né? Era o escolhido. Então, a pessoa escolhida era iluminada com o conhecimento, tá? Para contrapor essa visão divina, né? Essa visão religiosa, o racionalismo vem propondo, dizendo que não. A aprendizagem se dá de dentro para fora. Ela não é um atributo de iluminação divina. Ela é algo que tem na potência do sujeito e essa razão vai encontrar com o exterior e aí ela vai estar sendo despertada. Mas isso está dentro do sujeito. A outra escola que se contrapõe ao racionalismo é o empirismo, e vai falar, não, o que a pessoa nasce, né, o indivíduo nasce com uma tábula rasa. Ela vai aprender nas experiências que ela tiver. Então, a aprendizagem é de fora para dentro. E aí, a terceira perspectiva epistemológica, né, o construtivismo não foi uma criação de Piaget, né, mas ele foi o autor que
conseguiu difundir mais, né, essa ideia, e principalmente ele vai querer estudar quando nasce a inteligência. Isso a gente comentou na aula passada também. As pesquisas antes, elas evitavam pesquisar, por exemplo, o bebê, porque o bebê não falava, como é que eu vou entender o que está acontecendo dentro da cabeça dele? Então, já pegava a criança educada, né? O Piaget fala, não, eu quero começar do zero. Nasceu a criança, eu vou observar desde aí. Como que é a interação e a aprendizagem, não só a aprendizagem escolar, é a aprendizagem no cotidiano. O que é a aprendizagem? Essa modificação do comportamento, que dura uma relativa duração no tempo, tá? E que vem buscar, né, auxiliar uma tomada de decisão na resolução de algum problema ou nessa qualidade da interação com o ambiente. A comparação, então, aqui também, de uma forma rápida, que eu imagino que vocês já tenham estudado isso. Então, o racionalismo, a origem ou a valorização, né, é a razão, é a questão da consciência. A aprendizagem é uma aprendizagem que fala que é de dentro para fora, porque já tem dentro desse sujeito essa potencialidade. A palavra-chave é a memória, então, acho que Cecília, né, eu vi Cecília entrar, na minha infância, gente, embora eu já estava no movimento da escola nova, mas a escola nova vinha se contrapor a uma escola tradicional que era a base da memória, da repetição. Então, a gente tinha cartilhas e a gente ficava aprendendo através da memorização, tabuada. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3. E assim vai. Acreditava-se que a gente aprendia decorando. Então, a aprendizagem era fruto da memória. Contrapondo-se a isso, né, vem a escola, como a gente falou, empirista, que vai valorizar a experiência e fala, já que eu não consigo ver o que está dentro, eu vou valorizar o comportamento e vai ter uma influência muito grande da aprendizagem associativa, né? De um rebuscamento, de um condicionamento operante e de outras formas. Então, falando de reforço positivo, reforço negativo, embora exista punição, é melhor evitar na área de educação. E a palavra-chave vai ser treinamento. Treinamento de função, como se até hoje ainda se usa isso, né? Treinamento de habilidade básica, treinamento de habilidade social, são os treinamentos das funções. O construtivismo piagetiano, né, que eu vou dar mais destaque, né, até por ser piagetiana, não por discordar de Vygotsky, mas porque eu não tenho uma propriedade efetivamente na questão do Vygotsky. Mas o Vygotsky, eles têm muitos pontos convergentes e alguns pontos discrepantes, tá? Mas o que eles concordam? No valor da interação. Então, realmente, o sujeito nasce com uma potencialidade, que é essa questão da razão, as experiências, as trocas que ele faz com o meio são importantes, mas o pulo do gato está em como que ele digere, ou como que ele relaciona essas duas informações, que vêm de dentro para fora e de fora para dentro. Então, o construtivismo está interessado no processo, como aquele conhecimento é construído, e ele quer entrar justamente nessa caixa preta. Tá? A aprendizagem mais interessante é a aprendizagem com sentido, né? Porque efetivamente traz uma aprendizagem transformadora e significativa, no sentido de que o indivíduo está no centro do processo, ele é quem vai dar a direção, que vai dar o ritmo, e as palavras-chave
são organização e adaptação, então, enquanto estrutura e função. E a adaptação vai se dividir, eu vou falar isso com mais propriedade à frente, assimilação e acomodação num processo de equilibração. Então, as duas acontecem. A pedagogia vai valorizar o desenvolvimento cognitivo, tá? Piaget nunca estudou nenhum método, nunca propôs nenhum método educacional, tá? Ele estava interessado na epistemologia, então ele traz a epistemologia genética, tá? Mas vai contribuir na valorização da elaboração do sentido. Logo, a perspectiva epistemológica que a gente vai estar defendendo é esse olhar interacionista, né? A gente não vai estar avançando nessa questão hoje, porque tem autores que falam até, não é uma interação, e sim uma relação transacional, né? É um objetivo transacional, porque eles falam que a interação seria de, enfim, dois elementos menos ativos, né? Na transação tem uma negociação mais forte dos dois. Mas esse ponto eu não vou aprofundar hoje. Para a gente, o que interessa nesse momento, e o que eu vou valorizar, é a intenção de estudar o processo, de estudar todo essa construção do conhecimento, tá? E aí aqui a gente já começa a ter uma ideia, tá? De como que isso pode influenciar as pesquisas junto de cognição animal. Então, por exemplo, a escola racionalista. Como que vocês pensam, né? Ou como que vocês imaginam, como vocês supõem que a escola racionalista entenda a cognição animal? Ela é a favor ou contra? Gente, eu caí ou vocês ainda estão aí? Oi, professora. Oi. Então, pelo que é possível compreender da fala da senhora, é contra. Isso. É isso aí, Flávia. Então, para a escola racionalista, nem se justifica estudar a cognição animal. Cognição, não, no máximo, ele tem um instinto, né? No máximo, tem, sabe, assim, não tem uma razão, né? Ele não... Por quê? Porque quem tem foi o escolhido por Deus, que é o ser humano. Então, é aquela primeira pergunta que a gente abriu o encontro de hoje. O ser humano é o único animal dotado de razão. Esse é o pressuposto racionalista, tá? E a escola empirista, né? Ou a perspectiva empirista? Como que vocês imaginam que ela compreenda a cognição animal? Eu entendo que talvez através de condicionamento. Exatamente, Flávia. Então, a gente tem até que assim, tirar o chapéu, né? Ou reconhecer o avanço, né? Porque também nessa hora... Aí eu estou rindo que eu estou vendo agora a Cecília aqui, né? Eu e Cecília fomos do tempo de que a gente tinha um laboratório com ratinhos, a gente aprendia a aprendizagem com condicionamento clássico, condicionamento operante em laboratório, né? Isso. Não foi, Cecília? Com certeza. E era o auge, né? Ainda estava dessa questão do empirismo, e até hoje... Mesmo no trabalho, por exemplo, já trocando o assunto, né, falando de uma forma mais generalizada, em trabalhos propostos com pessoas com transtorno do espectro autista, muitos médicos acreditam que apenas
abordagem behaviorista funcione. Tá? Eu penso completamente diferente, até minha prática clínica é diferente. Eu também, Valéria. Né? Mas fazemos parte de um grupo menor, né? Não é o pensamento hegemônico, ainda se pensa nessa questão de que não quero saber o que acontece dentro, não vou conseguir saber mesmo. Vamos no que interessa, que é o estímulo e a resposta, né? Então, o que eu tenho que fazer para alcançar determinado resultado? O que eu tenho que fazer para treinar determinada habilidade? A questão do construtivismo, né? Então, eu já nem vou perguntar, porque eu já fui dando um spoiler. A gente já está vendo, não é à toa que a gente está botando holofote aí, né? Porque o que a gente está interessado, e lembrando do encontro passado, e articulando até quando o Vygotsky mesmo vai trazer a base da psicologia, ele volta ao estudo da filogenia e da ontogenia. A gente precisa entender como é que se dá, porque esse é desenvolvimento, então como é que se dá esse processo, como é que acontece, o que influencia essa construção, e aqui está o nosso maior problema. Né? As próximas aulas que eu falei com vocês, que hoje eu vou mais devagar, né? Para a gente entrar na aprendizagem equina e aprendizagem humana, então, na aprendizagem humana se avançou e a gente consegue justificar o pensamento abstrato, a metacognição humana. Quando chega nas pesquisas de cognição e inteligência equina, a maior parte das pesquisas estão baseadas no empirismo, né? Elas preferem até se abster se tem discussão, se tem mente ou não tem mente animal. Ela não tem como provar isso, então não interessa. Então, interessa a ela modelos de aprendizagem que possa articular o estímulo com o comportamento. Tá? São raros, e aí a gente também estudou isso em encontros passados, que chama a etologia cognitivista, né? Ou a psicologia evolutiva, que vai valorizar ou vai querer entender essa construção da realidade a partir do ponto de vista do indivíduo estudado. Né? Lembrando do Nagel, quando ele falou do morcego, se a gente quer entender o que é um morcego, a gente tem que entender qual é a realidade que ele constrói. Aí a gente vai entender como é que ele se relaciona. Né? Eu não posso falar que, trazendo, até generalizando, né, para alguns pesquisadores hoje, fala assim, se você coloca como sentido da sua vida, você é humano, coloca como sentido da sua vida, não o capital, e sim a essência de ser, desconfia. Essa pessoa deve ter algum problema, porque o capital é o mais importante. Como é que você pode preferir ser um andarilho? Tem transtorno mental. Tem algum transtorno mental que prefere ser um andarilho, prefere morar numa floresta, prefere do que ficar num ar-condicionado? Desconfia. Será? Então, o que a gente parte é do respeito, né? Então, cada um vai criar a realidade a partir das suas estruturas biológicas, das suas potencialidades herdadas, né? Quando a gente falou do inato, do genético, e da sua configuração própria, essencial. Que sentido que ele atribuiu nas aprendizagens que ele fez na interação com o ambiente?
consigo próprio e com o ambiente exterior. Tá? Aí a gente está voltando, né, às teorias de aprendizagem, também passando rapidamente, a questão do comportamentalismo, que é o estímulo e resposta, a questão do humanismo, e aí a gente fala aqui da Gestalt pedagogia, que é também muito interessante, a influência do humanismo, do existencialismo na educação, onde vai procurar valorizar essa questão da subjetividade, do sentido de vida, do projeto de vida. E a questão do cognitivismo, que vai ter várias escolas, né? Eu vou chamar a atenção aqui da psicologia cognitiva, né? Da psicologia genética, proposta por Piaget, não vamos ficar só em Piaget, mas por que o Piaget? Piaget era biólogo, tá? Algumas pessoas acham que ele era psicólogo, ele não era psicólogo, ele era biólogo, e ele partiu da psicologia, da biologia, e adentrou na psicologia e epistemologia, que é a filosofia. Tá? Então, ele está interessado em como que se dá esse processo, essa estrutura e essa articulação entre biologia, psicologia, filosofia, antropologia. E até a etologia, né, Valéria? Então vai contribuir muito. Só que ele depois escolheu um corte, né? Então, não é que ele negasse as outras coisas. Ele vai propor e vai avançar no nascimento da inteligência do ser humano, né? Então, o livro clássico dele é esse, né? O nascimento da inteligência na criança. Mas isso ele não nega a inteligência nos outros. Ele, com 11 anos, ele publicava artigos, enfim, né? Ele era um pesquisador valorizado, reconhecido sobre moluscos. A ideia que ele traz de adaptação e de organização é desde lá do estudo com molusco, de assimilação e acomodação. Então, existem uns invariantes funcionais, que é muito interessante. Nesse cognitivismo, então, que a gente fala, que é essa área que vai estudar, né, a cognição, que vai estudar a consciência e a mente. A gente tem o Piaget como um pioneiro, ele vai querer entender como é que o homem constrói o conhecimento, né? Ele traz a experiência dele, até porque ele foi estudar, ele foi trabalhar no Instituto Rousseau, então ele precisou, né? Isso é uma coisa que ninguém sabe tudo, então o cientista precisa procurar um campo de trabalho para aprofundar. E aí fala que cognição se refere ao processo de como se dá o conhecimento, envolvendo aprendizagem, memória, percepção, né? Entre outros. É o processamento de informação, a tomada de decisão, resolução de problemas. Então, ou seja, a cognição é o processo em si, enquanto o cognitivismo diz respeito ao estudo desses processos, a investigação e a preocupação com a gênese do conhecimento na humanidade. E aí aqui vocês vão ver, quando vocês forem ler muito sobre conhecimento, aprendizagem, sempre vai falar isso, ó, conhecimento na humanidade. Mas cognitivismo, ele não se limita à humanidade. Como a gente já conversou em encontros anteriores, alguns psicólogos acabam restringindo a psicologia só ao ser humano. Mas a psicologia, ela vai falar de comportamentos e processos mentais. A psicologia quer estudar a psique, quer estudar isso que se chama de mente, né? Quer estudar como que acontece isso. E a gente vai falar, então, cognição. O termo cognição não tem uma única definição. Falei, dependendo de qual autor que você vai escolher, ele vai conceituar a cognição de uma forma. Tá? Qual a teoria que sustenta, né? Uma teoria diferente vai dar um conceito de cognição diferente. Em todas as áreas tem um consenso, que a cognição trata a respeito do ato ou processo de conhecer, né?
O termo cognição humana, aí o Vitor da Fonseca, é muito interessante o trabalho dele, e ele faz essa articulação também, ele não quebra a história de corpo, né, e mente, ele busca essa integração, então, ele respeita os fatores biológicos, assim como os fatores psicológicos, quer sejam cognitivos, afetivos, motores, né, os aspectos sociais, então, é interessante. E aí ele vai falar isso, que a cognição humana é um sistema complexo. E aí que vai compreender, né, que vai reunir processos e produtos mentais superiores. Então, a gente sabe que tem os produtos mentais inferiores, também lembrando de Vygotsky, que Vygotsky vai falar, né, dos processos primários e os processos secundários, ou os processos básicos e os processos mentais superiores. Vai falar conhecimento, então aqui voltando, né? O termo cognição humana engloba um sistema complexo que compreende processos e produtos mentais superiores, conhecimento, consciência, inteligência, pensamento, imaginação, criatividade, produção de planos e estratégias, resolução de problemas, inferência, conceituação, simbolização, etc., por meio dos quais percebemos e concebemos e transformamos o envolvimento, né? E essa questão do desenvolvimento humano. E aqui tem uma diferença entre o que é cognição e o que é inteligência. Então, vocês vão conseguir encontrar na literatura também, né, dessas pessoas como eu, né, que compartilho, com quem eu compartilho, existia a cognição animal, então, cognição e inteligência animal. Cognição vem da raiz latina cognoscere, que significa conhecer. Inteligência, também da raiz latina, inteligência, derivada das palavras inter, que significa entre, e eligere, quer dizer escolher. Cognição é a capacidade do processamento das informações, tomar decisões, resolver problemas, criar ideias. Então, cognição é esse processo que integra a nova informação com a informação existente, né? Ela articula percepção, ação, experiência e constrói o conhecimento. Inteligência é a capacidade de fazer escolhas, é a capacidade de que essa escolha seja julgada a melhor ou a mais correta, ou a que vai trazer melhor benefício, ou que vai estar numa direção. É a capacidade de extrair informações, aprender com a experiência, adaptar-se ao ambiente, compreender e utilizar corretamente o pensamento. E aí eu botei aqui a razão, né? Também, porque tem alguns autores que vão considerar que da inteligência humana, né? E tem alguns outros que vão falar que a inteligência, mesmo quem considera inteligência animal, vai falar só de inteligência de alguns animais, aonde teria uma razão primeira, tá? Onde tem níveis, né? Então a gente pode falar de inteligência ou de habilidades de inteligência, de capacidade de resolução diferentes, e que isso vai variar, tá? A cognição vai falar, então, desse processo cognitivo, como a gente colocou ali, e inteligência vai falar de habilidades. Existem diferentes teorias sobre inteligência, a gente não vai estar falando em cada uma delas aqui, mas é como eu só quis mostrar a pluralidade, e dependendo de qual teoria você se identifica, você vai estar priorizando, valorizando alguns pontos. Okay? Eu trago cognição aí, particularmente, para trazer a metacognição. A metacognição é a cognição das cognições. É pensar o pensamento.
e vai ter destaque aí Flavel. Na metacognição, a gente tem uma metacognição básica, né, seguindo o mesmo sentido, né, que o Vygotsky fala das funções primárias e as funções secundárias, vai ter também uma cognição primária, uma cognição secundária, ou uma cognição básica e uma cognição superior. Onde que vai ter desde do feeling about knowing, né, da gente ter esse sentimento de conhecer, né, até efetivamente a auto-eco-organização completa, que é a gente monitorar, regular, né, modificar os nossos processos cognitivos. Tá? O conceito de metacognição, ele também se subdivide, né? A gente precisa discutir sobre o que a gente está falando. Então, se a gente está falando sobre o conhecimento metacognitivo, que é o conhecimento que se tem das próprias cognições, se a gente está falando do monitoramento metacognitivo, ou seja, como que eu manejo, né? Como é que eu acompanho e como que eu interfiro, manejo nessa minha atividade cognitiva, e o controle cognitivo, metacognitivo, que é a regulação ou a auto-eco-organização, né, de todos esses processos cognitivos que eu vivencio. Okay? E aí, para a gente falar, então, né, de cognição, metacognição, a gente está falando da mente. Quando a gente fala de mente, não é um conceito simples. O que a gente vai estar focalizando também a mente como um sistema cognitivo. E aí aqui, né, a Jo Sperber, vocês vejam que é lá de 2006, né, a gente tem 18 anos essa proposta, tá? Elas aqui ainda restringiam a metacognição à questão humana. Hoje em dia, o estudo da metacognição, eu falei, está se voltando muito para a inteligência artificial, né? Está perdendo essa questão aqui, mas eu, particularmente, trago a proposta da metacognição, assim como a cognição animal, ser vista de uma forma mais ampla, tá? Ser vista como um sistema, sim, que é um sistema que tem a capacidade de monitorar, autorregularizar e potencializar o próprio sistema. Mas essa capacidade não é exclusiva do ser humano. Outros animais compartilham com ela. E para que isso aconteça, um dos pontos que a gente fala é a noção de self, a noção do eu. Então, quando a gente falou que é a questão da consciência, mesmo que seja bem rudimentar, de saber a diferença do eu e o não eu. E a questão dos pensamentos, que a gente vai falar da teoria da mente, que é atribuir um pensamento a mais alguém. Vocês vejam, essa apresentação, eu realmente acabei fazendo bem devagar, né? São 46 slides, né? Eu vou preferir interromper e a gente partir para a gente conversar e discutir do que correr e apresentar tudo, tá? Mas trazendo aqui e fechando essa ideia do construtivismo, do interacionismo, para a gente poder entender, né? Eu vou avançar só mais um pouquinho, tá? Então, é uma concepção filosófica ou epistemológica sobre o desenvolvimento cognitivo. E aí o construtivismo, vocês vão encontrar na literatura sempre falando do desenvolvimento cognitivo humano. A minha proposta é de poder pensar isso de uma forma mais ampla. Então, essa base que não é só o ser humano que constrói a realidade, logo, não é só ele que constrói o conhecimento. E também, né, Valéria? Oi, isso muda toda a percepção, né, e a visão dos seres, né, vamos dizer assim. Mas aí por isso que precisa ter um grupo, Cecília, que
Defenda isso, apresentando realmente, né, as questões principais e os resultados, né? Exatamente. Então, assim, o desenvolvimento cognitivo humano já não tem discussão, porque ele Piaget estruturou muito, não só ele, né, mas existem os pesquisadores no mundo inteiro compartilharam de bases de pesquisa e saíram pesquisando, tá? Sim. Mesmo Bandura, quando ele começa, né, é interessante ele falando da questão ele começa como behaviorista para a gente pensar nos alargamentos, né? Ele começa comportamental e aí ele vai beber da água da psicanálise, muda, depois ele cria a aprendizagem social. Então, aqui é a mesma coisa, fazer ciência não é reprodução. Fazer ciência é a gente questionar, é levantar perguntas e compartilhar o método científico, ou seja, como que a gente vai estudar. Vamos combinar quais vão ser os conceitos, como é que todo mundo está entendendo para ter uma comunicação possível e que perguntas que a gente vai fazer, como que cada um imagina que pode responder essa pergunta. Isso é fazer ciência, tá? Mas, do que a gente já tem de construtivismo, né, o conhecimento humano é uma construção do próprio homem, tanto coletiva quanto individual. Tá? O principal representante foi o Jean Piaget. Tá? Eu já falei, não é uma teoria da aprendizagem, é uma teoria do desenvolvimento da inteligência. Ele vai falar aprendizagem pela ação. Então, se o indivíduo que constrói, o indivíduo é ativo, e ele vai usar ação motor e ação mental. Tá? Ele vai falar de diferentes tipos de conhecimento. Vocês vejam que conforme a gente vai aprofundando, a gente vê que conhecer não é só conhecer, aprender não é só aprender, abstrair não é só abstrair. Tá? Piaget vai diferenciar o conhecimento social, o conhecimento empírico do conhecimento lógico-matemático. O conhecimento social, ele vai ser um conhecimento que a pessoa depende do externo, efetivamente. Tá? Essa informação, alguém tem que dar para ele. Por quê? Porque é um conhecimento convencional, é um conhecimento que foi combinado pelo grupo e já existia antes daquele sujeito nascer. Então, para ele saber isso, alguém tem que dizer para ele que isso se chama celular, né? Alguém tem que me falar que isso é celular. Que eu posso olhar para isso e falar, retangulinho, vou chamar isso retangulinho. Se eu chamar isso retangulinho, ninguém vai entender. Eu preciso comprar um retangulinho. O que é isso? Não, retangulinho não. Isso aqui vai ser criprec. O que é criprec? Então, o conhecimento social é o que possibilita a nossa socialização. Tá? Então, a gente precisa ouvir do outro, mas essa compreensão também se modifica. Não vou falar agora, né, entrar nisso. O conhecimento empírico começa a discussão das abstrações. Então, o sujeito retira, abstrair é isso, ele retira. O conhecimento empírico, ele retira a propriedade do objeto. Isso vai partir, esse conhecimento a partir lá, lembra naquele encontro que a gente falou dos estímulos? Então, a nossa percepção estereoceptiva, interoceptiva e proprioceptiva. Quais são os elementos que eu tenho, né, para poder retirar desse objeto alguma informação? Essa é a abstração empírica. E a abstração reflexivante, que é o conhecimento lógico, matemático, que são as explicações que eu vou fazer na minha mente. Então, depois eu já não preciso mais estar ali no concreto. Eu posso trabalhar com esse concreto dentro da minha cabeça, né? Dentro da minha mente, eu tenho essas informações e eu faço combinações, eu faço a recursão, ando para frente, ando para trás, quebro no tempo, assim.
No construtivismo, então, a gente está falando aí da interação entre quem aprende e o que é aprendido, né? Então, do sujeito e do meio, mas ele vai defender que pode haver um mediador. Esse mediador, ele não é quem aprende é o indivíduo, mas ele pode compreender como acontece esse processo e o que ele pode facilitar nesse processo. Tá? E é isso que a gente busca, mesmo no equilíbrio rural, né, com os nossos membros, a gente fala das intervenções assistidas por equinos e a gente procura valorizar, né, essa experiência direta com o equino no seu habitat. Então, está ali, é o indivíduo que vai estar vivenciando aquele momento, mas nós, como membros do equilíbrio, precisamos entender como que acontece, que comunicação que está se dando. Então, a gente precisa entender a filogênese e ontogênese do equino, do humano, para a gente poder mediar, né? Não atrapalhar, e sim procurar favorecer e enriquecer essa aprendizagem de ambos. Ok? Também falando, né? Eu vou terminar aqui com as ideias de Piaget. Piaget vai propor, né, a inteligência como fruto da organização e da adaptação. Então, a organização é porque tem a inteligência é de uma forma estruturada, ela tem uma forma de um sentido, ok? E a inteligência é fruto da adaptação, que é o aspecto funcional. Então, que é o aspecto de como que acontece essa interação do sujeito com o meio. Ele vai propor dois conceitos básicos, que é a assimilação e a acomodação. A assimilação é a partir das estruturas que ele tem, né? Então, a partir do que está dentro dali dele, que vai habilitá-lo a captar essas informações, e a acomodação é como que eu modifico as minhas estruturas internas, tá? Para poder dar uma coesão nessas informações. Ele vai, para ficar mais claro, ele vai articular a assimilação com a fantasia, né? Com o jogo. Então, eu chego, isso aqui, eu conheço muito bem, o que eu consigo? Eu consigo pegar, aí eu falo... Brum, brum, eu modifico o objeto. E aí eu digo que isso aqui, eu não sei o que é celular, né? Eu digo que isso aqui é um barquinho de motor. Então, eu modifico o objeto para fazer sentido para mim. A acomodação, ele vai fazer par com a imitação. Quando eu imito alguma coisa, eu modifico o que eu tenho dentro de mim para semelhar, né, ao outro. Aqui é uma outra forma da gente apresentar esses invariantes funcionais. Aí a gente vai falar que esse movimento de assimilação e acomodação, eles são dinâmicos, eles acontecem simultaneamente. Obviamente que um pode ser preponderante ao outro, dependendo da situação, tá? Mas é a equilibração e não é o equilíbrio, que nunca a gente chega no equilíbrio final, só quando a gente morre. A equilibração, ele vem... Lembra que Piaget era biólogo, né? Ele traz muito essa ideia da homeostase, essa ideia das trocas. Então, quando a gente aprende, acomoda, a gente assimila de novo e acomoda de novo, assimila de novo, e ele vai trazer essa ideia numa situação de espiral que vai se tornando cada vez mais complexa. Então, a equilibração envolve a assimilação e a acomodação, né, uma relação entre ambas, que vai resultar
numa melhor adaptação e uma melhor organização. Isso é o que ele vai estar chamando de inteligência. Essa organização, como eu falei, são duas estruturas, então tem estrutura hereditária. Isso aqui é o que me fortalece poder pensar a aplicação, né, ou o interesse de como estudar, como que qualquer animal constrói o conhecimento, tá? Porque ele tem essa questão hereditária. Então, quais são os atributos hereditários, a estrutura hereditária, para poder interagir com o ambiente, e uma estrutura psicológica, ou uma estrutura mental, que cada animal vai ter a sua estrutura mental. O que é essa questão mental? Lembra lá de mente? Então, é o que eu utilizo, né, para poder dar sentido, ou construir e dar sentido a essa realidade que eu tenho. Tá? Para o fator desenvolvimento cognitivo humano, o Piaget vai levar em consideração 4 fatores, que é a maturação, a experiência ativa, a interação social e a equilibração, e eu suponho que a gente possa levar também esses fatores cognitivos para outros animais não humanos. Tá? Faz sentido, né, Valéria? Já estou terminando, tá, gente? Eu vou parar por aqui, né? Então, essas estruturas combinadas, as estruturas motoras, as estruturas mentais, quando elas se combinam, elas formam esquemas. Esses esquemas, então, são um conjunto de ações, tá? Ações quer sejam físicas, sensoriais, ou quer sejam ações mentais, não importa. Piaget vai falar que os primeiros esquemas são os esquemas sensório-motores. E depois, esses esquemas, isso na questão humana, eles vão se interiorizando, né? Vai ficando permanente na cabeça, ou seja, essas vão se formando imagens que podem ser manejadas, tá? E vai se formando os esquemas mentais. E na espécie humana, esses esquemas mentais se tornam muito complexos, que a abstração reflexivante, né, é muito rica. Todas essas ligações aqui que a gente está falando, vai se tornando cada vez maior. Né? Então, a gente tem 2 tipos de abstração. Um é a abstração empírica, aqui, e aqui, desses 2, é a abstração reflexivante. A abstração empírica é essa abstração que eu faço no contato direto, né? Usando o meu esquema sensório-motor, o meu esquema de percepção-ação. Quais as informações que eu faço, o que essas informações causam na minha modificação e interação com o outro. Piaget vai falar aqui do período sensório-motor no ser humano. Quando começa o estágio pré-operatório, ele vai articular com a abstração pseudo-empírica, que é o primeiro estágio da abstração reflexivante. Desculpa. Que é quando o indivíduo ele não só percebe e age, ele já começa a ter noção desse objeto permanente e ele já começa a generalizar, né, trazer essa informação para outras situações. Isso vai avançando, né, se tornando cada vez mais complexo para chegar na abstração refletida, que ele fala que são no período das operações, quer sejam concretas ou formais. As operações formais, que é pura abstração. Tá? Formal não quer dizer forma geométrica. Formal quer dizer ideia. Então, é a abstração. A abstração refletida, ela vai possibilitar a tomada de consciência. Tá? Então, a consciência, vocês vejam, já existe desde aqui, mas a tomada de consciência,
exige uma outra questão. E aí, aqui que eu vou parar. Então, essa pergunta aqui vai ser o gancho para o próximo, tá? A minha questão, que eu quis mostrar para vocês até aqui, é o que a gente já tem. Então, a gente tem muito avanço na cognição e inteligência humana no sentido da abstração. A cognição e a inteligência humana, para até alguns que aceitam, né, sobre a mente animal, mas vai ter a ideia de treinamento, né, de uma aprendizagem social por uma modelação, por uma aprendizagem vicariante. E repetitiva, né? Eu estou querendo avançar nisso, e aí o que eu gostaria de olhar né, é o que acontece internamente. Aí, só dando um spoiler, eu não vou avançar, mas a gente vai discutir sobre consciência animal, e se a gente vai estar falando de consciência animal, a gente vai estar falando de teoria da mente, ok? Vou parar aqui e gostaria de ouvir comentários, perguntas, né? O que eu trouxe para que o ponto de novidade é isso, né? Ou não. Se vocês já ouviram isso ou não. Gente, eu sei que algumas pessoas precisam pegar o ônibus ou se deslocar para outras aulas, ok? Eu só vou fazer essa pergunta e vou fechar o nosso encontro de hoje. Então, como que vocês perceberam, o que vocês sentiram do nosso encontro de hoje, né? Como que esses conteúdos bateram para vocês? Podem falar. Eu super concordo, né? A gente está trabalhando, né, sempre olhando no mesmo caminho, na mesma direção, buscando, né, compreender e facilitar cada vez mais esses processos para que a gente possa estar dando uma qualidade, né, seja para os equinos, seja para a gente e seja para os estudantes também, né? Porque eu acho que tem uma promoção aí muito grande de ganhos, né, do conhecimento. E aí eu vou dar um spoiler no trabalho da Cecília, a dissertação dela foi sobre a awareness, foi sobre a questão da tomada de consciência. Então, é um trabalho que vale a pena ser lido, né? Como que isso acontece, como que isso é trabalhado nas intervenções assistidas por equinos. Então, recomendo. Gente, lembrem-se, por favor, de colocar no chat o nome completo de vocês, por causa da frequência que eu esqueci, que a Tatiane pediu. Valéria, eu estou entrando de gaiata, mas eu nem sei botar lá no coisa. Não tem problema, está gravado aqui também, Cecília, pode deixar. Você está dentro. Alguém gostaria de fazer alguma crítica, né? Fazer alguma pergunta? Vocês não precisam só concordar, né? Vocês podem discordar, falar tudo isso é besteira. Professora, então, falando sobre a abstração, o que eu não compreendi ainda, acho que a senhora vai falar mais disso, né, no próximo encontro, mas os tipos de abstração, no caso, então, haveria uma consciência como diferenciação entre o eu e o não eu, a partir de uma abstração empírica, mas a tomada de consciência só chegaria na reflexivante, né? Então, o animal, ele teria uma abstração empírica, mas a reflexivante talvez não? Então, a conjectura que a gente forma é exatamente isso, Flávia. Assim, aí eu estou te falando, esse é um tema polêmico, não existe unanimidade, tá? Como a gente começou a conversar desde o encontro passado também, aqui eu estou falando só de consciência animal,
Mas, na verdade, eu dialogo com alguns pesquisadores que falam de consciência de ser vivo, tá? Então, o Marx fala sobre consciência vegetal, fala sobre consciência celular, tá? Mas eu não estou entrando aqui, não vou puxar isso aqui agora. Então, a gente vai falar só sobre consciência animal, tá? E aí, na consciência animal, vai ter essas diferenças das abstrações. E aí, realmente, então, se a gente considera isso, existem alguns animais que fazem até a abstração pseudo-empírica, tá? Então, da mesma forma que a cognição é diferente, não é uma situação de mais inteligente ou menos inteligente, percebe? Né? Um animal unicelular ou um cachorro, ele está adaptado para o habitat e para a realidade dele, pronto. Então, ele é inteligente, sim. Né? Sim. Eu não sei fazer o que um cachorro faz. Então, eu tenho que reconhecer no mundo dele. Aí que eu acho que as pesquisas, a gente precisava mudar a perspectiva do observador. Tá? Mas é isso aí, Flávia, você pegou bem. Volto a falar, eu não estou afirmando isso, eu estou conjecturando, eu estou falando do ponto de partida, mas se a gente não ousar pensar isso, a gente não vai construir essas perguntas. Aí a gente não vai construir desenhos de pesquisas nesse sentido. E a gente não anda, né? A gente fica só pautado naquilo e não vai além. Exatamente. Aí a gente confirma o que já tem. Isso. Eu não estou discutindo o que já tem, ok, né? E que pessoas precisam ter mais coisa para estudar, então que estudem, mas não é o que eu estou interessada. Eu, Valéria, é por isso que eu falei com Tatiana, e falei, Tati, hoje eu vou dar minha cara a tapa, né? Porque é muita subversão, entendeu? Assim, eu bato de frente com a academia, efetivamente. E algumas pessoas, no início, achavam que era por desconhecimento, e não é. Então, por isso que quando a gente subverte, quando a gente traz uma coisa diferente, a gente tem que ter uma fundamentação teórica muito maior para poder falar, eu entendo o seu argumento, mas eu não concordo com ele. Sim. Thay, fala aí, querida. Então, no início, minha pergunta era parecida com a da Flávia. Eu queria entender, e eu acho que, não sei se eu já entendi, como que seria essa tomada de consciência para os animais, já que não é uma tomada de consciência como a gente, né? Eles não fazem, por exemplo, a metacognição, né? Então, o meu primeiro pós-doc foi o Ricardo Bottecchia, que era um médico veterinário, assim como a Tatiane, né? Eu acho que são essas pessoas loucas que vão vir discutir comigo, né? Sem comentário com Cecília também, que é outra louquinha que vem discutir comigo, e você, né, Tayane? Com muita honra. Mas o que acontece? Quando ele começou o trabalho comigo, eu fiz a mesma afirmação que você falou agora. Metacognição é só humana. Ok, eu concordo com a cognição animal, a amplo espectro, mas não a metacognição. E aí ele foi me mostrando coisas que me deixaram em dúvida. Então, o que eu afirmo agora, assim, o que para mim me faz sentido, Tayane, diante das pesquisas que eu considero válidas, né? Existe metacognição animal. Mas da mesma forma que o Vygotsky vai falar das funções psicológicas primárias e secundárias, existem metacognições primárias e secundárias. Tá? Para a gente, o que eu suponho, eu estou te falando das minhas conjecturas, ok? Nós somos, se não somos o animal mais desamparado, nós somos um dos animais mais frágeis e desamparados, né? A gente não tem competência se nascer e ninguém cuidar da gente, a gente morre, tá? Então, nessa fragilidade, nessa dependência completa do outro,
a gente precisou desenvolver algumas questões, alguma forma de ser e estar no mundo. Uma delas é a questão da linguagem, que a gente enriqueceu isso até uma característica de uma linguagem simbólica que levou a gente à possibilidade de abstração das abstrações. Então, isso me mostra muito mais a nossa fragilidade do que a nossa fortaleza, né, para mim. Sim. E nisso, na nossa construção histórica, agora ontogenética, né, a história da humanidade, eu parto do ponto que a gente tem uma força de vida e de morte, a gente tem uma capacidade de criação e de destruição fenomenal. Tá? Os outros animais, eles não destroem por prazer. A interação deles com a natureza é muito respeitosa. O ser humano, não. E mesmo em frente ao seu próprio semelhante. Né? Sim. E, na atualidade, né, a nossa sociedade ela está pautada em valores que não garantem a vida. Ela está pautada em valores que garantam o ter e o capital. Né? Isso, para mim, não é ser mais inteligente, porque a gente perdeu a capacidade de um pensamento sistêmico. A gente perdeu a capacidade de compreender que a gente está dentro de um sistema e a gente está destruindo esse sistema. Então, a gente está destruindo a gente mesmo, a gente está se matando. E isso, para mim, não é ser mais inteligente. Tá? Agora, qual é o poderio com o avanço dessa articulação, né, pensamento e linguagem, né, o poder que a gente tem da cognição incorporada, né? Então a gente aprende com o corpo inteiro, e a gente consegue fazer uma quantidade de conexões sinápticas, de articulação de abstração com abstração, que nos dá um poderio de impacto. Se a gente apertar o botão, a gente acaba o mundo. Isso é pouco falado hoje, a gente viveu isso muito na carne, né? Principalmente na Guerra Fria, né, Cecília? Mas isso existe, isso só não é alardeado. E é um botãozinho que faz a diferença. E agora, com o avanço da inteligência artificial, estão colocando a responsabilidade disso na inteligência das máquinas. E máquina inteligente, aí é uma outra discussão. Não sei se eu respondi, Thay, o que você quis colocar. Então, só dizer assim, é um assunto ainda muito incipiente, tá? Você vê a mesma questão da cognição e metacognição, é os anos 60, 70, e os 80 para cá. Então, foi ontem. Tem muito pouco tempo, comparado com aqueles pressupostos da ausência de alma no animal, né? E a prerrogativa da superioridade da razão humana, que é lá da antiguidade, é lá da Grécia Antiga. Então, a força que tem uma ideia e outra não é a mesma. Tá ok? Ok, pessoal, né? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Que eu tenha conseguido atribuir um ritmo mais tranquilo, né? Eu tinha pensado inicialmente fazer uma coisa mais rápida, mas eu penso que, como até a Cecília mesmo falou, né? Já que a gente está pensando muito fora da caixinha, tem que justificar muito de onde a gente está colocando isso, tá? E pensar assim, se isso é ser louca, eu amo ser louca, né? Muito, muito mais do que não ser. Tá?
Vou parar a gravação agora, então. Alguém tem mais alguma fala, alguma contribuição, alguma pergunta? Como a Flávia falou, né? Eu acho que, Flávia e Tayane, então, essa questão dos tipos de conhecimento serem diferentes, tipos de abstração serem diferentes, a importância nos animais sociais do conhecimento social, tá? E aí, também só dando um spoiler, né? Quando a gente fala de cognição e inteligência equina, a importância da égua, da mãe, para o potro, né? Embora ele nasce, já é capaz de ficar em pé, de correr, ok? Mas na aprendizagem social, se a égua não ensina, né? A gente pode ver com o Petros, né? Um dos membros da nossa equipe, a diferença dele, o comportamento dos nossos outros, porque os nossos outros são cria da própria rural, e eles cresceram juntos, então tem lá, eles têm um sentido de pertencimento. O Petros, não. Então, a gente começa a entender determinados comportamentos, determinadas percepção, temperamento, personalidade. É muito lindo isso, gente. E também, né, Valéria, lembrando que ele foi criado dentro de casa. É isso! Né? Ele não tinha outros cavalos em volta, talvez o máximo que pudesse ser um cachorro. Então, como ele cresceu, essa ambiência onde foi e da forma que foi, faz uma grande diferença para ele. Mesmo que a gente não possa falar tanto do imprint igual o patinho, isso. Mas as primeiras interações, elas marcam, entendeu? Então, é interessante. Bem, gente, vamos terminar por aqui, então vou parar a gravação. Vocês podem, né,